Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, como prometido semana passada, hoje a prof está aqui para realizarmos a correção dos exercícios que a prof sugeriu para vocês semana passada, tá? Então, abram a apostila na página 29, nós vamos começar por ali, tá? Da 29 a 30, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Combinado? Lápis e borracha na mão aí, vamos lá. Bom, então começando pela número 1. Indique os métodos de separação mais adequados para serem obtidos todos os componentes das seguintes misturas. Bom, então começando pela letra A, areia e água. Lembram que na areia e água nós até fizemos um mini experimento, né? Que a gente conseguiu observar, inclusive, né, a sedimentação. Nós pegamos o copo, colocamos areia, água, né, misturamos a solução e deixamos ali descansando por um tempo, né? E o que aconteceu no final? Ocorreu, então, né, sedimentou a areia no fundo do copo, né, que esse também é um processo chamado decantação, tá? Então, a gente pode retirar a areia da água pelo processo de decantação, ou então a filtração simples, né, que tá ali o desenho que a prof trouxe pra gente recordar, tá? A gente pega um funil, um recipiente para a água sair, colocamos um filtro dentro do funil, jogamos a mistura ali e o resíduo, né, que no caso é areia, fica ali no funil, no papel filtro, tá? Fica ali no fundo do papel filtro e desce apenas então a água, tá? Então, água e areia por decantação ou filtração simples. Sal de cozinha e água, da mesma forma, né, pessoal? Destilação, aqui, ó, aqui a prof colocou a outra, ó, destilação simples, né? Ali está uma exemplificação, tá? Que inclusive a prof vai falar um pouquinho melhor dela na próxima página aqui que eu vou explicar. Até a gente já pode até pular, né, para a próxima página só para a prof explicar, ó. Destilação simples, galera. Então, olha só. A gente tem aqui todo um esquema que é preparado dentro do laboratório. E aí eu lembro um conceito para vocês. Lembram quando a prof perguntou para vocês, será que existe água pura na natureza? Não existe, né? Então, aqui a gente fez, nessa imagem aqui é um processo que é realizado dentro do laboratório, claro que em máquinas, né? Mas ocorre então a destilação da água, né? Fica lá no final a água destilada no último frasco ali, né? Erlenmeyer, que é chamado esse frasco, inclusive, tá? Então, a água destilada sai ali pelo método de destilação simples, porque o que acontece? A gente tem ali uma fonte de calor, bico de Bunsen, que a gente consegue visualizar ali, ela aquece aquela chapa e faz com que o calor dissipe. A água, ela vai evaporando, né? Nós temos, ali em cima tem um termômetro para medir a temperatura da água. Dela evapora e ela entra nesse condensador, ó, que ali tá a flechinha apontando para o condensador. E no meio desse condensador, se vocês conseguirem imaginar, tem um outro tubo, né, que a água passa por ali e ela vai resfriando. Por quê? Vocês notam que no condensador tem uma parte azul que é a água, onde entra água fria. Então, ela vai esfriando e vai voltando, né, para a forma líquida, né? Ela evapora, condensa e volta na forma líquida, tá? Então, aí nós temos, então, a destilação simples, tá? Um processo que fazem em laboratório, tá bom? Então, aí dá-se também a água destilada, que a gente já trabalhou anteriormente, quando a gente soube que a água pura é só em laboratório, tá bom? Então, voltando ali a correção, tá? Então, ali, sal de cozinha e água, destilação simples, né? Água, sal dissolvido e areia. Então, a gente pode primeiro usar o processo de filtração, tá? Aquele primeiro ali, ou decantação, tá? Para separar a água e a areia. Ó, vamos analisar direitinho a água com o sal dissolvido e areia. Então, primeiro a gente pode usar a decantação, que é aquele que ocorre a sedimentação, ou a filtração, tá? Filtramos, o resíduo da areia fica ali no nosso filtro, ou no nosso processo lá que a gente fez, né? Que decantou e depois a gente virou para outro frasco.
E posteriormente a gente faz a destilação simples também para separar o sal da água, tá? Então são 2 processos envolvidos aí na separação de água, sal e areia. Combinado? Óleo e água também a gente já viu, né? Decantação. Lembra daquele exemplinho ali, o que tá mais ali embaixo? Que é aquela, a gente coloca a água e areia, né? O menos denso fica, o óleo menos denso fica em cima ali do frasco, ó, dá pra gente visualizar bem. A água embaixo. Aí a gente abre a torneirinha, escorre o quê? Do aparelho ali, a água, né? Então, decantação, tá? Óleo, sal de cozinha e água. Decantação e destilação simples, tá? Então, primeiro método de decantação, coloca os dois naquele tubo, o menos denso em cima, o mais denso embaixo, abre a torneirinha, tira a água. Ok, já separou o óleo. Aí depois passa pela destilação simples também, né? Que o que é a destilação simples? É aquela ali que a gente viu, né? Tem o aquecimento, a água evapora e depois entra pelo condensador e sai em estado resfria, né? E sai em estado líquido, tá? Então, destilação simples, tá bom? Aqui que a prof já explicou. E agora, número 2. Em relação a um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido, responda. Ó, ali, só para lembrar, ó, sistema é tudo aquilo que está submetido à observação, pode ser chamado de sistema. Então, letra A. Quantas fases tem a mistura? E identifique cada uma delas, né? Essa também já envolve outro conceito que nós aprendemos nas semanas anteriores. A mistura apresenta quantas fases, pessoal? Água, óleo e sal. Lembrando que o sal, ele é solúvel em água, né? Então, a gente não consegue visualizar o sal. Então, nós vamos conseguir visualizar 2 fases, né? O óleo e a água. Isso mesmo, o óleo e a água, porque o açúcar, né? A prof trocou ali, o açúcar, ele se dissolve na água. Então, a gente visualiza, né? O menos denso, o óleo em cima e a água. 2 fases, tá? A fase superior é o óleo e a fase inferior é o açúcar dissolvido na água. Como é possível separar os componentes dessa mistura? Decantação, que a gente já viu ali, então, mesmo processo, primeiro a gente faz a decantação para separar a água do óleo, e depois a gente pode usar aquela mesma método que nós realizamos o experimento, lembram? Do sal com a água que vocês estão fazendo aí em casa, estão observando? A gente pode fazer com açúcar também, tá? Ou então, a destilação simples, né? Que é essa aqui, ó, tá? Daí a gente consegue extrair o líquido e o resíduo fica ali, né? Fica ali no balão de vidro, tá? Então, destilação simples ou evaporação. Aqui, ó, tá aqui que até que a prof colocou, ó, pra exemplificar ali, tá? Então, é a decantação, que é o primeiro, depois a evaporação ou a destilação simples. O 3. Uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo é o café. No Brasil, os mais populares são o café expresso e o café coado. A diferença entre eles é o modo de preparo. Sobre o café coado, responda. Além da extração, dissolução dos componentes solúveis do café em água quente, qual é o método de separação que permite a sua preparação? Pessoal, facinho, né? Quem vê a mãe, né? Qualquer pessoal da família aí preparando um cafezinho delicioso, filtração, né? Pelo filtro, a gente ocupa lá, usa o método de filtração. A prof colocou até o desenho ali para exemplificar. E que outra bebida pode ser preparada como o café? Lembram? O chá, pessoal, lembra que a gente tem o chá de saquinho? É uma filtração também, porque quando nós colocamos o saquinho dentro da nossa xícara, colocamos água quente, a água quente passa primeiro entra pelos poros do filtro, né, que é o saquinho do chá, passa pela substância, passa pelo chá, pela composição que tem dentro do saquinho e filtra, tira o quê? Extrai Lembra que a gente trabalhou na aula passada, nas aulas passadas, o princípio ativo, né, do chá. Então, é uma forma também de filtro, tá bom? Número 4. Diz uma lenda chinesa que no ano de 2737 a.C., o imperador chinês Chen Nung, não sei se a prof fala certo, descansava sob uma árvore, quando algumas
folhas caíram acidentalmente em uma vasilha de água que os seus servos serviam para ele beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e a adorou. Assim, descobriu-se o chá. Nos dias de hoje, essa bebida é comumente preparada com as folhas em saquinhos. Que processo ocorre quando o saquinho de chá é colocado em água quente, pessoal? Né? Então, ao colocar o saquinho de chá em uma xícara com água quente, ocorre o processo de extração, que ele está extraindo o quê? Que recém que a prof falou, o princípio ativo, né, do chá. Por exemplo, um chazinho de camomila, né? Quando nós estamos assim estressados ou estamos aflitos com alguma coisa, a mãe fala, vamos tomar um chazinho de camomila. Por quê? Porque ele nos acalma, então ele tem um princípio ativo, né, que deixa a nós mais tranquilos. Então é isso que ocorre ali, a extração do princípio ativo do chá. Chazinho de boldo, quem já ouviu falar, né? A minha avó também, sempre quando eu estava com dor de barriga, a avó vai fazer um chá de boldo pra você, amargo que, meu Deus. Mas acontecia o quê? Tirava, lembram que eu até contei pra vocês uma história que a avó falava assim, ela colhia, pegava, porque a minha avó, ela sempre tinha as folhas de chá fresquinhas lá, tinha um varal que tinha pendurado vários tipos de chá. Chegava alguém com alguma dor lá, falava, tá o chá. Então, daí o que ela fazia? Por exemplo, chegava lá com dor de barriga, ela pegava a folhinha do boldo, que o boldo dela tinha um pé lá na horta dela, pegava aquelas folhinhas, colocava na água, ela não colocava água muito quente que ela não gostava, né? Ela disse que queimava a essência. Então ela pegava e colocava lá, colocava um pires em cima da xícara e deixava descansar. E eu falava, vó, por que tem que esperar descansar? Tem que tirar o gosto do chá, né? Que na verdade a gente tá extraindo, então, o princípio ativo, né? Que vai, então, passar aquela dorzinha de barriga que a gente tinha. Então, um exemplo, né? Por exemplo, chá de boldo, de melissa, de camomila, enfim. Tá? Então, o princípio ativo, corre a extração. Número 5. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Com conhecimento dos métodos de separação de misturas, que procedimentos pode ser realizado para recuperar o sal? Explique-o. Bom, então aqui vamos ler junto a ideia, né, a sugestão de resposta e depois vamos conversar. Para dissolver o sal, adicione água à mistura. Para dissolver o sal, adicione água à mistura. Por quê? O que vai acontecer? O sal vai se dissolver com a água, tá? Em seguida, é realizada a filtração. Então, a gente faz uma filtração simples lá, pega um funilzinho, coloca um filtro, despeja essa mistura, né, de óleo, só pra ver aqui, óleo. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Mentira, pega a mistura de água, areia e sal, tá? Coloca no filtro, o que vai ficar? A areia vai ficar presa ali no nosso filtro, né? E vai descer, então, só a mistura de água e sal, ó. Então, dessa maneira, a solução água mais sal é separada da areia, né? Passa pelo filtro, que fica retida no filtro. Ao final, a mistura homogênea é aquecida, que daí a gente usou o quê? A destilação simples, né? Claro que lá eles vão até improvisar, né? Mas, assim, ali é a destilação simples. Com isso, a água é evaporada, restando somente o sal. Lembram que a prof explicou? Vou voltar aqui, ó. Olha, no balão de vidro ali, onde está a flechinha apontando pro balão de vidro, a água evapora e ali fica só o sal, né? Só o produto que restou ali daquela mistura, tá? No balão. Aqui, ó, até o prof coloca e esquece a filtração. Então, primeiro, pegamos a mistura da areia, água e sal, passa pelo filtro e depois usa-se, então, a destilação simples, né? Que aquece, a água evapora e fica somente o sal ali no balão de vidro. O 6. Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo de cozinha num recipiente contendo um pouco de sal, tá? Então, já temos ali uma mistura de óleo e sal. Sabendo que o sal é immiscível e não se mistura no óleo, porém solúvel na água, como ela poderia separar esses componentes para deixá-los em condições de uso novamente? Então, bem semelhante à outra, né? Ao adicionar água na mistura, o sal ele vai se dissolver com a água, o óleo, por ser immiscível na água, né, menos denso, ele vai ficar na parte superior e a gente pode usar o método de decantação. Lembra que coloca lá no frasco redondo, que tem uma torneirinha, e daí ele se separa, né, menos denso o óleo em cima e a água embaixo,
E a gente abre a torneirinha e sai a água, tá? Decantação. E depois a mistura homogênea aquecida, destilação simples também, tá? Com isso a água é evaporada, restando somente o sal, tá? Então tem como a gente extrair todos esses componentes ali, tá? O 7. De uma amostra de água do mar, é possível obter tanto o sal de cozinha quanto a água potável. Que método pode ser utilizado para obtenção de cada um desses componentes? Então, para a obtenção do sal de cozinha, pode-se realizar a evaporação da água do mar, que é o quê? Que é o que ocorre lá nas indústrias, né? Que fazem a dessalinização da água do mar. E o que vocês estão fazendo em casa, que o prof sugeriu, lembra? Colocar o sal lá no cantinho quente para evaporar a água e ficar só o sal, que é esse experimento dessa semana. Então, né? A gente pode obter o sal por esse método de evaporação. E para obter a água potável, realiza-se a destilação simples, né? Então, por exemplo, quando a gente quer a evaporação, nós queremos apenas o quê? O sólido, que seria o sal. Mas se a gente quer reaproveitar o líquido dessa mistura, a gente usa o quê? Então, a destilação simples, tá? Que ao mesmo tempo vai nos reservar a água e também vai sobrar ali no outro frasco o sal também, tá? Então, destilação simples e evaporação. O 8. Associe as atividades do cotidiano apresentadas na coluna 1 com os métodos de separação de misturas indicados na coluna 2. Coluna 1, então, nós temos separação de casca de amendoim, pessoal. Quem lembra que a prof até simplificou para vocês que é assim que eu faço mesmo? Coloco o meu amendoim no saquinho, amasso ele assim para largar a casca, depois eu coloco num potinho e eu vou lá fora, né? Se tem vento, o vento já leva a minha casca, ou senão eu faço o quê? Assopro, ó, e vai com vento. Então, ventilação, tá? Para separar a casca do amendoim. Ventilação. Escolha dos grãos de feijão, essa é muito fácil, né? Catação, que a gente cata ali, sólido com sólido, às vezes tem uma pedrinha no meio do feijão, a gente cata pra cozinhar depois. E retirada da nata do leite, 3, né? Peneiração, né? Então, 8, ok. O 9, olha só. Observe os equipamentos e as vidrarias apresentados a seguir. Recém a gente viu todas essas vidrarias e comentamos sobre tudo. Então, olha só. Indique a aparelhagem mais adequada para separar os componentes das seguintes misturas. Mistura de água e sal de cozinha. Nós vamos usar qual aparelho? E qual mistura, né? Então, a gente vai usar para separar a água e o sal a decantação simples, tá? Que ali, lembra que aquece, a água evapora, passa pelo condensador e sai o líquido e o sólido fica lá no nosso balão, né? Então, aparelhagem 1, mistura 1. Aparelhagem 2, pessoal, e mistura, ó. Vamos para mistura 2. Mistura de água e óleo. Qual que a gente vai usar mesmo? Decantação, né? Que a gente já viu várias vezes, então ali é o 3. E mistura de água e açúcar dissolvido, ó, em excesso. Essa é uma palavrinha bem importante, tá? Excesso de açúcar, ele não tá todo dissolvido na água, ainda tem excesso. E açúcar no fundo do recipiente, tá? Então, quando tem excesso, nós conseguimos usar a filtração simples, tá? Porque tem excesso ainda, ele não tá totalmente dissolvido, ele tá sólido ainda o açúcar, então a gente usa a filtração simples. Se a gente quiser extrair realmente a água e separar do açúcar, aí a gente vai lá e usa então a destilação simples, tá? Combinado? Tudo certo? Pessoal, por hoje, da correção de atividades era isso. E para complementar um pouquinho mais, vocês aprenderem sobre petróleo e destilação fracionada, a prof vai deixar um link abaixo dessa videoaula para vocês acessarem e assistirem, tá? Como que ocorre essa destilação fracionada do petróleo, qual é a importância do petróleo para nós, né? O que o petróleo gera, né? Que é uma fonte de energia muito importante, tá? Então, por isso era hoje, por isso era só, e a prof deseja uma ótima semana para todos vocês. Um beijão!